Indicadores financeiros essenciais para pequenas e médias empresas em 2026. Se você só olha faturamento e despesa, você está dirigindo no escuro. Hoje eu vou te mostrar 7 indicadores financeiros que todo empresário precisa acompanhar em 2026. O primeiro indicador é a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É mostrar se vale a pena a venda. Porque de repente numa negociação, se eu não tenho noção do meu custo, do meu valor de venda e qual a margem que eu tenho de contribuição, ou seja, qual o resultado eu vou ter com aquela venda, não compensa eu vender. Porque às vezes no mercado vai tendo tanta negociação, redução de margem, que é melhor eu perder a venda do que eu vender com uma margem negativa. A menos que eu tenha uma estratégia definida de algum tipo de produto que eu venda com uma margem menor ou zero, mas está embutido um outro produto junto, onde eu tenho uma margem maior. Isso aí a gente vai falar de estratégia, né? Mas é importante você saber em cada venda qual é o resultado que eu vou ter daquela venda. Tem um outro indicador que é o ponto de equilíbrio. Saber o quanto a empresa começa de fato a lucrar. Ou seja, eu tenho que ir faturando, vendendo, até chegar num ponto de venda onde supriu todo o meu custo, todas as minhas despesas, tudo que entra na minha cadeia e a partir dali eu começo a ter lucro. Quando eu crio uma meta de venda, eu sempre falo que é a partir de, ou seja, a partir de X que é onde vai ter o resultado. Então a minha meta de venda ela sempre tem que partir daquilo dentro do próprio mês. Tem o ticket médio, então eu tenho que saber qual o ticket médio que eu tenho de venda para cada cliente. Qual o ticket médio que eu tenho de cada produto que eu vendo para cada cliente. Então, se eu tiver esses dados, fica muito mais fácil de eu fazer análise sobre os meus produtos. Se eu não tenho um ticket médio, se eu não sei quais são os produtos que têm uma margem maior, uma margem menor, para eu poder incentivar os meus vendedores, para poder incentivar o marketing, para poder fazer investimentos mais adequados para eu vender o produto certo, eu estou, de novo, dirigindo no escuro. Um fator importante também, que é um outro índice que a gente traz, que é o CAC, custo de aquisição do cliente. Muitas vezes a gente não coloca isso na conta, mas qual é o custo que a gente está investindo para eu poder trazer um cliente novo? Ou para eu, dependendo do produto, dependendo do negócio, para eu trazer uma venda? Quantas horas eu invisto? Porque o meu tempo também ele também tem um valor. Então, quantas horas eu invisto para poder trazer um cliente? Quanto de marketing, quanto de investimento em redes sociais, em vídeos, eu invisto para poder trazer um novo cliente? Então, isso é o CAC, é o custo de aquisição do cliente, que ele entra no custo do produto também. É interessante. E um outro fator já entra junto com ele, que é o LTV. O LTV é qual o valor do tempo de vida do meu cliente. Então, há quanto tempo esse cliente está comprando de mim? Quais são os principais produtos? Por exemplo, a gente aqui na Fiscotec, né? A Fiscotec está fazendo aí 55 anos de vida. Era do nosso pai. Então, a gente tem um LTV de alguns clientes de mais de 30 anos. Então, imagina o valor do nosso LTV, né, com um cliente que é da época do meu pai. Então isso é muito importante a gente ter o cálculo, porque isso traz não só credibilidade, confiança, mas eu sei o quanto eu posso investir CAC, quanto eu posso investir para trazer um novo cliente, porque eu sei que o meu LTV ele pode ser muito extenso. Então esse também é um outro cálculo que é muito importante. Além desse, a gente tem, que aí já falando em processo, índice de inadimplência. Então, como eu tenho os processos para fazer cobrança de clientes que estão inadimplentes e qual é o meu índice de inadimplente mensal? Ou seja, eu fechei o mês, de todas as vendas que eu tinha para receber naquele mês, qual o percentual que ficou em aberto? E aí, se eu tenho um histórico disso, eu já tenho um mapa que isso me ajuda no meu fluxo de caixa, no meu capital de giro, porque eu já não posso contar com aquele dinheiro, né? Porque ele vai entrando num outro processo, porque talvez eu demore um pouco mais para receber. Então esse é um índice também muito importante da gente saber. E aqui vem um índice que ele é esse último índice que eu acho que ele é muito interessante, que é capital preso e o risco, que é qual é o dinheiro disponível que eu tenho para crescer. Né? Quando a gente fala de capital de giro, que eu falei, ó, qual a mágica num outro vídeo, se você não assistiu, volte lá no outro vídeo falando sobre capital de giro. Capital de giro que eu te disse lá, a mágica é chegar no final do mês,
o capital de giro é igual a zero, porque aquele dinheiro eu sempre vou usar no próximo ciclo. Então, se eu tenho meu capital de giro, o excedente disso é um dinheiro que eu tenho disponível para aquecer, para fazer investimento. Então, por isso que é interessante eu saber, principalmente, qual é o valor do meu capital de giro, como que ele está se portando, para eu poder, desse excedente, vou fazer uma reserva financeira, vou investir em novos equipamentos, vou investir em crescer a empresa. A partir disso, a gente consegue fazer essa análise para a empresa crescer.